Bíblia, por gentileza, Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler dois textos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Enquanto os irmãos localizam, eu quero externar a minha alegria poder estar aqui nessa casa pela primeira vez, conhecendo aqui esta igreja comprometida com a obra missionária, conhecendo aqui todos os obreiros, na retaguarda, conhecendo o pastor Lani Miner. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Parabéns pelos 35 anos, de feliz matrimônio. Nós estamos aí logo atrás. Esse ano, com a graça de Deus, vou completar 21 anos de casado, para a glória de Deus. Então isso é motivo de nós agradecermos ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amado Marcelino, missionário, pastor, evangelista, está com o coração na obra. Deus abençoe, querido, a sua vida, sua família. Conheço o Marcelino de muitos anos e Deus, agora que nós retornamos também do campo missionário e estamos nesse estado abençoado, estado do Espírito Santo. Eu louvo a Deus por participar desse 10º Congresso de Missões. Enquanto era passado aqui algumas imagens do missionário Mateus, que está lá na cidade de Santana do Ipanema, conheço a cidade, eu fui missionário por 10 anos no sertão nordestino. Nós retornamos julho de 2016, agora este ano vai completar apenas 2 anos que nós retornamos e ainda nos reabilitando ao grande centro urbano e ao movimento da igreja nos grandes centros urbanos, que é bem diferente do sertão, porque o povo é doado para a obra, o povo é intenso na obra, e eu confesso que após 10 anos de campo missionário, quando eu retornei, o impacto foi assim bem significativo. Trabalhamos na cidade de Nova Olinda, no estado do Ceará, uma cidade com 13 mil habitantes, quando nós chegamos, e depois de 10 anos, hoje está com em torno de 15 mil e alguma coisa, uma cidadezinha pequena, isso incluindo toda a área rural. E trabalhamos ali nessa cidade, implantamos algumas igrejas, ao todo foram 4 igrejas que nós trabalhamos na implantação, e deixamos para a glória de Deus uma igreja na cidade de Juazeiro do Norte, que foi um dos nossos maiores desafios. Juazeiro do Norte hoje, como a capital, podemos dizer assim, de todo o Nordeste da idolatria. Juazeiro do Norte hoje com aproximadamente 300 mil habitantes. Juazeiro é o coração geográfico do Nordeste. Partindo de Juazeiro do Norte para as capitais, são aproximadamente 600 a 700 quilômetros. Então Juazeiro está no coração do Nordeste, ali a cidade de Juazeiro. E deixamos uma igreja ali também plantada para a glória de Deus. Então essa cidade de Santana do Ipanema conheço, Poço das Trincheiras, Palmeira dos Índios, toda aquela região nós conhecemos. Ceará, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Piauí, E agora no mês de julho vou estar pregando num congresso lá na cidade de Conceição, em Paraíba, para a glória de Deus. Então, ver algumas imagens como essas casas, chamada de estuque, ver as dificuldades, nós vivemos isso, pastor, por 10 anos. Tudo que foi falado aqui, nós podemos autenticar. Eu e a minha esposa, de fato, quando acabava o gás na casa de alguns irmãos, era luxo porque tinha o gás, Porque normalmente era o fogãozinho lá, a carvão, na latazinha, e etc, etc. Então nós vivemos isso e sabemos o quanto é necessário o comprometimento mesmo da igreja com o Mateus. Mas uma igreja que propõe-se a fazer missões, de fato é uma igreja séria, uma igreja que tira uma família, irmãos, e envia para o campo missionário. Esta é uma igreja séria. E de fato, o Mateus com a sua família precisa, além das contribuições para que o mantenha no campo, necessita de muita oração, apoio emocional e toda uma cobertura da igreja para que ele continue ali e a obra tenha grande êxito. Vamos ler a palavra do Senhor
Atos capítulo 9, versículo 15, apenas o versículo 15, nos diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Agora, por gentileza, abra sua Bíblia em Atos capítulo de número 28. Atos capítulo 28. A partir do versículo 1, Atos capítulo 28, a partir do versículo 1, vou estar lendo para nós ganharmos tempo. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe que a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Eu creio que este 10º encontro, como já foi aqui verbalizado, com início no sábado, domingo pela manhã e à noite, e encerrando hoje, tenho certeza que vidas já foram impactadas. Tenho certeza que nessas 3 ministrações, a conscientização missionária, o comprometimento com a verdade da obra missionária, Deus assim já tem formado em cada coração. E quando nós olhamos o tema, foi por você, foi por amor a você, em João capítulo 3, versículo 16, então vem ali o evangelista trazendo toda a dissertação do amor de Deus, da disposição de Deus, da coragem do próprio Senhor em entregar a sua vida por nós. E João 3,16 declara-nos simplesmente que Deus amou o mundo de tal maneira essa que nós poderíamos conjecturar de várias formas, mas a melhor forma de expressar a grandiosidade deste amor foi enviando Jesus Cristo, seu Filho, para que desse a sua vida por nós. E quando eu olho essa temática escolhida pela igreja, nós observamos que a proposta é mostrar que Ele, Deus, através de Jesus, seu Filho, já fez por nós tudo aquilo que o Senhor estava disposto a fazer. João 3,16 revela-nos o que os céus esteve disposto a fazer por mim e por você. E eu não quero fundamentar a palavra em cima de João 3,16, mas trazer ao contrário, a inversão dessa temática e trazer para nós a responsabilidade naquilo, Marcelino, que nós estamos dispostos a fazer pelo céu. No que estamos dispostos a fazer em prol do reino de Deus. Se verdadeiramente estamos dispostos e comprometidos em prol deste amor,
em prol deste sacrifício que Cristo fez por nós. Porque ao abrir os braços do Calvário e declarar: Pai, está tudo consumado, Jesus cumpriu a sua missão, e agora a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é da igreja. E a partir do momento que nós validamos em nós o sacrifício de Cristo, assumimos a responsabilidade de transmitir este amor e pregar o evangelho àqueles que estão perdidos e dizer que há uma esperança, e a esperança é Jesus. Então necessário se faz que nós estejamos comprometidos com esta verdade. E quando nós lemos Atos capítulo 9, o versículo 15, todo o capítulo 9 vai falar acerca da conversão de Saulo ou Paulo, e este homem que perseguia a igreja, representava ameaças para a igreja. Alguns dias atrás havia consentido na morte de Estevão, mas este homem, indo com o objetivo de perseguir a igreja, de tentar reprimir o avanço da igreja, o crescimento da igreja, este homem tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco. E aqui há a revelação da glória de Deus sobre a vida deste homem. Todos de fato viam um perseguidor, mas aquela perseguição tinha um cunho de coragem, tinha um cunho de zelo, porque entendia ele que o que estava fazendo era certo e era por amor a todo o sistema judaico. E Deus olha essa coragem, olha este amor, e Deus investe na vida daquele homem, porque este era um homem que tinha coragem de fazer o que muitos de nós não temos coragem hoje de ainda fazer. E Jesus, o próprio Senhor Jesus, apresenta-se a ele, então, nesse caminho ou estrada para Damasco. E aqui eu quero pontuar apenas algumas marcas que ficaram na vida de Paulo, porque quando nós levantamos essa proposta de fazer a obra missionária, e a obra missionária, irmãos, o que nos sustenta no campo é a convicção da chamada. Porque todo momento aqui de preparação, de oração, e depois de sermos dispensados para o campo missionário, e quando nós chegamos lá, com o passar do tempo, alguns vão esquecendo, algumas promessas são deixadas de lado, o tempo vai passando. Quando eu digo promessa, é promessa subjetiva, quando alguém diz assim: não vou esquecer de você, vou estar orando por você, vou estar sempre entrando em contato com você, mas os dias vão passando, caímos novamente na rotina, na dinâmica do dia a dia, e daqui a pouco corre-se o risco de não orarmos mais pelo missionário, e agora é o missionário e Deus com a sua chamada, porque eu também acredito que aquele que aceita a responsabilidade e o convite de ir, ele precisa ir na convicção de que ele foi chamado. A igreja tem a visão, o pastor prepara, o pastor levanta recurso, o pastor envia, mas o missionário do campo precisa da convicção de que Deus é na vida dele. O que vai nos manter no campo missionário é a convicção de que verdadeiramente fomos chamados. Porque se não houver convicção, vamos pegar a malinha de volta e vamos retornar. Quando eu saí daqui em 2007, com a minha esposa, com meu filho de 5 anos, meu filho hoje está com 16 anos, e quando, irmãos, descemos uma serra, alguém conhece Nova Olinda? Não? Conhece? Irmã, um lugarzinho no meio do nada, não é? Irmãos, um pontinho no meio do nada. A cidade mais próxima, Juazeiro do Norte, em torno de 60 quilômetros, Juazeiro do Norte. E quando nós chegamos ali, grande foi o impacto, mas quando olhamos aquele desafio, nós fomos para o joelho, e se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, nós teríamos voltado. Meu filho com 5 anos, lembrava que da época do Carrefour, ele queria ir para o Carrefour fazer compra, e lá não tinha supermercado, lá tem bodega, onde você leva um cartãozinho lá, uma caderneta, e anota lá o que você precisa, coisas simples, que com o passar do tempo vão fazendo falta da vida social, e vão mexendo com a emoção daquele que está no campo missionário.
Mas nós permanecemos, porque Deus de fato havia revelado a sua glória para nós. E a primeira marca na vida deste homem, Paulo, foi a revelação da glória de Deus. Porque ele mesmo declara: um resplendor de luz me cercou. E quando ele foi cercado pelo resplendor de luz, então a voz de Deus bradou, e ele pôde ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele ouve a revelação da glória de Deus, e naquele momento ele é marcado pela glória de Deus, que o ser que apresentava-se a ele era superior a ele, era superior às leis, era o próprio Senhor quem estava ali. Segundo, a rendição e a dependência, porque depois de ter caído, ele pergunta assim: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele já cai, e ele já entende que aquele que falava com ele era superior. Então ele rende a sua alma e se coloca em uma dependência daquele que falava com ele. Terceira marca, oração e jejum. Quando ele é direcionado pelo próprio Senhor para ir lá para Damasco, e ele agora está orando. Que conversão maravilhosa. O homem cai do cavalo, ouve Jesus falar com ele, e agora inicia uma vida de oração e jejum. 3 dias sem comer, 3 dias sem beber nada, apenas orando e jejuando, irmãos. Ei, você sabe o que é oração? Você sabe o que é jejum? Isso faz parte, crente, da sua vida. Isso faz parte do teu ministério. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Porque se tem oração, tem vitória. Se tem jejum, tem vitória. Porque crente que tem altar de oração e jejum na sua vida, ele não perde batalha. Não há porta que fica fechada, e o nome do Senhor é glorificado. Então Paulo inclina-se à oração e ao jejum. E a última marca aqui, ele é cheio do Espírito Santo. O homem recebe o batismo com o Espírito Santo e começa a falar em línguas. E o versículo 15 mostra para nós, Marcelino, logo o objetivo da sua conversão. E ele sabia o quanto ele iria padecer. Ou seja, Paulo, o que você está disposto a fazer por Cristo? Ele vai padecer pelo amor ao Evangelho, porque ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. A igreja entendeu? Diga amém. Amém. Você está disposto a fazer a obra de Deus? Você crê que nesse 10º congresso, Deus pode marcar a sua vida? Deus pode te chamar para o campo missionário? Você sabia disso? E Deus vai... Tem pessoas que pensam que Deus vai chamar ele no pior momento. Ah, está desempregado, está endividado, não tem o que fazer, então me abre uma porta de escape, eu vou para a missão. Ei, Deus pode te chamar no melhor momento. Na minha vida, o melhor momento, isso há mais de 10 anos atrás. Quem é que não tem um sonho de comprar uma casinha? Né? E Deus havia, Marcelino, nos presenteado com um apartamento. Era o nosso sonho. Só que nós não sabíamos que era o treinamento de Deus. Porque eu casei, meu pai construiu uma casa lá no quintal atrás, e eu morei 9 anos, e Deus vinha falando de obra missionária. Eu falei, obra missionária? Nunca. Eu não vou sair daqui do aconchego da minha casa, da minha família. Nós somos em 9 irmãos, homens e uma mulher. Um é pelo outro, é uma família assim, uma família de Gomes bem juntinhos um pelo outro. Eu não conseguia me ver fora da minha família, não me conseguia ver fora daquele lugar. Aí Deus nos deu um apartamento. Irmãos, nós saímos de um bairro para o outro. Quando nós fomos para o outro bairro, foi um chororô lá em casa. Eu comecei a entender o negócio. Como que eu poderia sair daquela localidade para uma distância de 2.000 quilômetros, 3 dias de carro, de ônibus 38 horas. 38 horas. Mas Deus nos tirou para um outro bairro. E nós começamos a morar naquele apartamento, mobiliamos aquele apartamento do jeito que a esposa quis. E uma vez eu chegando da escola dominical, com meu filho no colo, com 4 para 5 anos, ele ia completar 5 anos. Ele olhou para o apartamento, 3º andar, ele apontou para o apartamento e falou assim: pai, nós
não vamos morar aqui muito tempo. Falei, cala a boca, menino, você não sabe o que você está falando. Mas, irmãos, eu vi Deus usar a boca daquele menino. Com 4 anos de idade, com 6 meses que estávamos naquele apartamento, estávamos nós fazendo as malas em direção à cidade de Nova Olinda, um ponto no meio do nada, para fazer a vontade de Deus naquele lugar. Então Deus pode te chamar nessa noite. Deus pode te exigir que você renuncie a algo. E eu quero te perguntar essa noite, nesse 10º congresso, o que você está disposto a sacrificar? O que você está disposto a renunciar em prol do reino de Deus? Porque é o nosso tempo. O tempo dos apóstolos passou, o tempo dos profetas passou, o tempo dos reis passou. Hoje é o seu tempo de marcar a sua época, marcar a sua geração. Ei, amado do Senhor, é o seu tempo. Então se encha da glória, se encha da presença de Deus. Não fique preocupado com casa, com carro, com dinheiro, porque Cristo vai arrebatar a igreja. Aleluias, aleluias. Com o que você está comprometido, o Senhor pode te pedir em sacrifício nessa noite. E adentrando aqui ao texto de Atos capítulo de número 28. O texto que nós lemos fala-nos das viagens de Paulo, do seu sofrimento, da sua prisão. E o capítulo 28 vai falar de Paulo na ilha de Malta. E esse homem com a plena convicção do seu chamado. Esse foi um homem marcado por Deus. E ele vai declarar, 1 Coríntios capítulo 9, veja bem o que é um homem com uma convicção de chamada, veja bem o que é um homem convicto de que ele foi chamado por Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: é-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. 2 Coríntios 12, 15, ele declara: de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós. O que é isto? Isto é convicção de chamada. Isto é um homem comprometido com a chamada. Este é um homem doado para a chamada. E este é um homem que não se importava com os negócios dessa vida, a não ser plantar igrejas, formar obreiros. Um homem preocupado em povoar verdadeiramente os céus, porque nada nessa vida é mais importante do que a salvação dos perdidos. Nada é mais importante do que isso. E nós olhamos dentro desse texto, Atos capítulo de número 28, vai então falar para nós do sofrimento, parte do sofrimento deste homem. Um homem que sofreu prisões, naufrágios, açoites, tudo isso ele esteve disposto a sofrer por amor ao evangelho. E nesta ocasião, Paulo está preso, sendo levado a Roma, para ser apresentado e fazer ali a sua defesa, mas convicto de que era projeto de Deus, porque o próprio Deus havia falado com ele: importas que sejas apresentado a César. Então ele sabia que sairia da região dali de Jerusalém e seria levado a Roma, porque importava que ele fosse apresentado à capital de todo aquele império gentio. Ele colocaria os seus pés naquele lugar, e ele sabia que Deus era com ele. Mas diz assim comigo: Deus tinha um propósito na ilha de Malta. Aleluias. Irmãos, coisa tremenda é nós estarmos na direção de Deus. Coisa linda é você estar na direção de Deus, porque onde você estiver, sendo o projeto de Deus, ali Deus vai ordenar a bênção. Agora você pode estar numa mina de ouro. Você pode estar numa mina de ouro. Você pode estar no lugar mais rico, na cidade mais rica desse país. Mas se você não estiver no lugar que Deus te marcou, a coisa começa a despencar. Mas quando estamos no projeto de Deus, a coisa floresce, a coisa acontece. Há milagres, há cura, há prosperidade. Porque foi Deus quem colocou, foi Deus quem marcou.
E Deus tinha um propósito com Paulo na ilha de Malta. E aqui eu quero trazer para nós, que diz o texto, capítulo 27, vai dizer que eles sofreram um fenômeno de um vento chamado Euroaquilão. Euro era um vento leste, Áquilo ou Aquilão era um vento norte. E quando coadunava, ou acontecia a junção desses dois ventos sobre o mar Mediterrâneo, acontecia esse fenômeno de Euroaquilão, uma tempestade em um nível que nada poderia deter. Os barcos, a vela daquela época, seriam facilmente destruídos. E esse fenômeno deu sobre a embarcação em que Paulo estava, com mais 275 passageiros. Mas eu olho para esse texto e eu vejo Deus criando caminhos para levar Paulo aonde ele tinha um propósito. Então eu entendo por esse texto que nem todo vento é vento contrário. Quando nós olhamos a questão de vento, o crente logo diz que é vento contrário, que é vento de prova. Mas ei, deixa eu te dizer, nem todo vento é vento contrário. É Deus criando caminhos para te conduzir ao centro do querer, ao centro do projeto dele, porque Deus tem algo a realizar através da tua vida. Então, se a coisa começar a apertar, saiba que Deus está criando ravinas no meio do deserto, para te colocar lá onde ele quer, porque é lá que o Senhor quer te usar. Então foi Deus quem levou Paulo à ilha de Malta. E permanece aqui para nós a máxima, ao invés de ficarmos nos perguntando sempre por quê, pergunte a Deus qual é o objetivo de tal situação, qual é o propósito de Deus para tal situação, porque Deus não fará nada sem antes revelar aos seus santos profetas, Então nós observamos que Deus estava no controle, e era o próprio Deus conduzindo Paulo àquele lugar, porque Deus tinha um projeto de grande salvação naquela ilha, da vida daquelas pessoas. E quando nós olhamos esse texto, nós podemos entender que quando o vento bate forte, nós precisamos confiar de que Deus está no controle. Na noite anterior desse fenômeno, um anjo do Senhor aparece a Paulo, conversa com ele, dá instruções a ele, acalma o coração dele e começa a falar com ele: olha, Paulo, vai acontecer um negócio aí, mas tem uma coisa, todos esses homens que estão aí, 275 pessoas, eu entrego nas tuas mãos. Sabe o que isso significa? Deus começa a engrandecer Paulo como prisioneiro. Prisioneiro naquela época tinha algum direito, irmãos, muito difícil, mas Deus começa a engrandecer a Paulo no meio de todos aqueles prisioneiros. Deus começa a dar graça a ele, porque Deus começa a trazer revelações de coisas que iriam suceder, e ao passo que acontecia, a palavra de Paulo era confirmada, e o Deus de Paulo entrava em evidência, provando a sua grandeza e as suas maravilhas. E no capítulo 28, versículo 29 e 30, depois de Paulo dar as instruções, algumas pessoas queriam pular deste barco. Capítulo 27, versículo 30, procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como quem querendo lançar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: olha só, irmãos, se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Sabe o que isso significa? Que onde tem um homem de Deus, todo lugar será preservado. Aleluias. Em tempos de vento forte, não pule do barco. Em tempos de vento forte, procure conhecer qual é o projeto de Deus. Em tempos de vento forte, procure saber o que Deus quer com você. Não saia do barco, não pule do barco, porque na tempestade o lugar mais seguro é o barco. E Deus havia entregue a Paulo a vida de todos aqueles companheiros. Então Paulo disse: olha, não pule não. Não pule não. E é interessante,
que o texto aqui de capítulo 27, versículo 30 em diante, vai dizer que eram marinheiros. Então há diferença de marinheiros para passageiros, né? A diferença, marinheiros eram aqueles que eram responsáveis por toda a configuração e condução daquela embarcação. Os marinheiros eram responsáveis pelos passageiros, ainda que fossem prisioneiros. Mas quem queria pular do barco eram os marinheiros, eram aqueles que estavam de responsabilidade de conduzir aquela embarcação. Mas o vento soprou, eles viram que o negócio ia afundar, então vamos pular e salvar a nossa vida. Ei, aonde está a presença de Deus, não vai afundar. Aonde há um homem de Deus, saiba que Deus é contigo. Eu quero liberar nessa noite sobre a sua vida. Creia no teu ministério, creia no teu chamado, creia na providência de Deus, creia no livramento de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Foi Deus que te colocou. Deus não vai deixar afundar. Não haverá vento que venha combater e levar você a sucumbir, porque Deus está contigo. A graça de Deus em nossa vida traz a preservação daqueles que estão à nossa volta. Quantos que não desceram à sepultura? Porque há um homem de oração, há uma mulher de oração. Quantos que Deus tem dado livramento? Porque há um homem de Deus e uma mulher de Deus em oração, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. E prosseguindo dentro desse texto, nós observamos que tudo quanto Deus havia revelado a Paulo, assim aconteceu. Naufragaram, e Paulo disse que eles perderiam somente o navio, e ninguém ia se perder. Diga-se Deus, honra, palavra de profeta. Isso, aleluias. Deus honra a palavra de profeta. Deus honra a palavra de profeta. Ei, palavra de profeta tem valor. Se é de Deus, se há Deus na vida, então assim acontecerá. Então eles chegaram na ilha chamada Malta. Aleluia. E diz a Bíblia que os bárbaros daquela ilha usaram de não pouca benevolência, porque logo pela manhã, diz a Bíblia que ainda com chuva, eles fizeram rapidamente uma fogueira e foram acolhendo os 276 passageiros. Irmão, não morreu ninguém. Eu não sei como chegaram, se por pedaço de tábuas do navio, outros a nado, mas uma coisa é certa: ninguém morreu. Aleluia! Ninguém pereceu. E chegaram naquela ilha, e havia uma grande fogueira naquele lugar. E aqui eu começo a observar que eles obviamente foram chegando e se aglomerando em volta daquele fogo, para que pudessem aquecer-se o seu corpo. E quando Paulo chega, algo diferente. É lindo isso. É lindo isso. A Bíblia não faz menção de nenhum desses outros 275 passageiros ou prisioneiros. Eles foram chegando e querendo se aquecer. Óbvio, certamente muito cansados, certamente exaustos. O que eles queriam era se aquecer um pouco. Mas homens de Deus têm atitudes nobres. Aleluia. Homens de Deus, aonde ele chega, ele deixa a sua marca. Paulo chega, ao chegar naquela ilha, Paulo não corre para se aquecer, ainda que ele tivesse, pastor, todo o direito de descansar ao entorno daquela fogueira, aquecer-se um pouco, se aquecer e agradecer a Deus pelo livramento e pelo cumprimento da palavra. Mas ele chega trabalhando, ele vai lá e pega alguns gravetos. Ei, amados do Senhor, é tempo de fazermos a diferença. Não importa a situação que você esteja, não importa se o vento está soprando, não importa a situação, seja qual for a situação, sempre há espaço para fazermos a diferença, sempre há espaço para chegarmos somando, para chegarmos trabalhando e fazermos a diferença, porque aqueles que têm verdadeiramente o Espírito Santo de Deus em sua vida, ele não chega fazendo bagunça, ele não chega preocupado com si mesmo, mas ele chega para acrescentar. O que ele faz? Vai alimentar o fogo. Aleluia.
Diga para a pessoa que está com o seu lado com muito carinho: alimente o fogo, porque é a resposta de Deus para a sua vida. O fogo é a resposta de Deus para a sua vida. Ei, o fogo é a resposta de Deus. E Paulo, vendo aquilo, quis fazer alguma coisa, mas diz a Bíblia que uma víbora acometeu a mão, mordeu, e muito ousada, ficou pendurada. Irmãos, lá no Nordeste tem um tipo de cobra chamada guaipeba. Eu, quando ia para o monte, porque crente tem costume de ir para o monte, e eu gostava, porque isso era um costume que Jesus tinha, né? E eu gostava de ir para o monte, apesar aqui ser muito perigoso, e lá no Nordeste nós não tínhamos esse problema. E às vezes nós íamos passando, dava um passo, passava a cobra, dava outro, passava a cobra. Uma cobrinha desse tamanho, cinza, porque é uma região dá muita pedra. Se aquela cobra picar, você cai imediatamente. Não dá tempo para nada. E esse tipo de víbora, aqui quando diz aqui que Paulo foi acometido por essa víbora, tamanho foi o espanto dos moradores daquela ilha, dos bárbaros daquela ilha, porque ao olhar Paulo com aquela víbora na mão, eles olharam e lançaram logo uma inferência um pouco precipitada e disseram: certamente este homem é um homicida, porque escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Ei, cuidado com o certamente, cuidado com o termo de justiça. Aleluia. Nem tudo que a maioria diz que é. Nem tudo que a maioria diz que é para fazer, é para fazer. Cuidado com o julgamento precipitado. Ei, conheça as pessoas, conheça a sua história, conheça as pessoas primeiramente. E eles disseram: certamente este homem é um homicida. E quando eles falam da justiça, eles evocam a deusa Artemis, que era a deusa grega da justiça. Então eles estão fazendo ali uma inferência de que Paulo era um homicida e que a justiça, ou seja, a deusa grega da justiça, estava se manifestando e iria então punir aquele homem, já que não morreu do naufrágio, vai morrer da picada de cobra. Então eles tinham tanta convicção que aquele homem ia cair, ia morrer, que eles ficaram esperando. E é tão interessante que deram sintomas. Vai inchar. Vai inchar. Vai cair. Quando eu fui para o campo missionário, irmãos, quando eu fui para o campo missionário, algumas pessoas me deram 3 meses para voltar. Aí quando eu olho esse texto aqui, é como assim: vai inchar. Vai voltar. Uns me deram 3 meses, outros me deram 6, outros deram 1 ano. É sério, irmãos. Nem todos acreditam na obra missionária. Nem todos acreditam no teu ministério. Nem todos acreditam na tua chamada. Nem todos vão orar por você. Nem todos vão contribuir com você. Mas uma coisa é certa: a convicção da chamada é a convicção de que Deus vai na frente. E quando Deus vai na frente, Deus vai removendo todos os embaraços, Deus vai removendo todos os obstáculos, as portas vão sendo abertas, o chamado vai sendo confirmado, e o nome do Senhor é glorificado. Agora veja que coisa linda, o porquê que precisamos ter a convicção de que Deus é na nossa vida. Depois que eles esperaram muito, agora, olha que gente sem identidade, viraram a folha. O homem não caiu, o homem não morreu. Agora, não, certamente, esse é um Deus. Ei, ou é um assassino, ou é um Deus. Que discrepância de identidade. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que a presença de Deus, a unção de Deus, ela faz a diferença na nossa vida.
eles esperaram muito e tiveram que mudar de parecer. E eu quero declarar sobre a sua vida que aqueles que tramam a sua queda, aqueles que estão esperando a sua ruína, vão ter que mudar de parecer, porque vão contemplar a glória de Deus sobre a sua vida. Vão mudar de parecer. Aleluias. Porque aquele que tem a unção de Deus sobre a sua vida, que tem a graça de Deus na sua vida, ele é imune ao ataque e ao veneno das víboras. E hoje as víboras em suas configurações têm mudado, são ataques por todos os lados, mas o sangue de Jesus está na sua vida, a graça de Deus está na sua vida, e lugar de víbora é no fogo. Por isso que precisa alimentar o fogo, porque o fogo é a resposta de Deus. Irmão, estava chovendo. Não esqueça que estava chovendo. Fazer uma fogueira com chuva, irmão. O texto não diz que estava chovendo? Então está chovendo. Estava chovendo. Ainda fizeram uma grande fogueira. Não foi uma fogueirazinha qualquer, por isso que também não se apagou. Para abarcar 276 pessoas, Marcelino, não foi um fogozinho qualquer, foi uma fogueira. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, sem fazer espetáculo, irmãos, porque se ele não tivesse convicção, ele estava desesperado, saindo correndo, ai meu Deus, uma cobra está na minha mão, ele estava desesperado, mas ele vai lá e sacode a víbora no fogo. Estenda as suas mãos assim, faz assim, essa noite é a noite de sacudir as víboras do fogo. Creia nisso, crente. Anarabashuri decanta ribanamanás. Decanarabashuri decanta ribanamanás. Porque a unção de Deus é que nos capacita a triunfar sobre todas as artimanhas do inferno, contra a nossa vida, contra o nosso chamado, contra o nosso ministério. Sacode. Porque nada vai te deter, nada vai parar você, nada vai botar um ponto final no teu ministério. Quem autorizou Paulo ir a Malta foi Deus. Então Deus é responsável pela nossa vida, Deus é responsável pelo nosso ministério. Nada vai deter você, nenhum ataque do inimigo vai prevalecer contra a sua vida, contra o teu chamado, contra o teu ministério. Vão mudar de parecer, vão mudar de parecer. Aleluias. Eu quero caminhar aqui para finalizarmos, porque aquele que é chamado por Deus, irmãos, onde ele pisa, ele deixa a sua marca. Aleluias. A marca de Paulo, a evangelização, vidas transformadas pelo poder de Deus. Aleluias. E quando Paulo chega ali, diz o texto que o principal da ilha, tal de Públio, certamente aqui, um funcionário do Império Romano, o principal significa o governador, o responsável daquela ilha, usou também de benevolência, porque esses bárbaros, eles são bárbaros pelo sentido de não falarem a língua dos gregos, eles não falavam, mas eram povos civilizados e pacíficos, e eles receberam então a Paulo, e 3 dias depois, descobre que o pai de Públio estava enfermo. Então, Públio, como principal da ilha, pede que Paulo fizesse uma oração. O que o homem tinha? Febre e disenteria. Disenteria é um negócio ruim, né, irmãos? Mata. Eu quase morri no Nordeste. Eu não sabia, eu não tinha costume com a água. A irmã ali conhece. Alta concentração, né, Meire? De sal. Eu perdi muita roupa, terno. Perdi muita roupa. Eu sabia, lavava, não podia botar no sol. Porque o sol muito intenso, secava rápido. Você via aquelas rodas assim, do sal depois. Caixas entope, torneiras entope, alta concentração de sal. E eu tomei da água, me deu uma disenteria também, que eu quase morri. Aleluias.
Aí meu filhinho com 5 anos, eu estava deitado, ele viu um homem de branco, um ser de branco, sentado na cama e acariciando a minha cabeça. Aí ele correu e foi lá, falou com a mãe dele: mãe, tem um homem de branco lá no quarto, fazendo um carinho na cabeça do pai. Aí Meire veio e não viu o homem de branco. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando eu levantei curado. Aleluias! Quando eu levantei curado. Voltando ao texto, Paulo orou. O pai de Públio foi curado. Agora a notícia espalha-se, porque aquilo que Deus faz não dá para ficar debaixo da mesa. O que Deus faz é para todo mundo ver. E este era o projeto de Deus com Paulo na ilha. E agora recebe autorização, todos os enfermos começam a vir a Paulo. Paulo, pelo poder de Deus, começa a curar todos os enfermos. Irmãos, o resultado é a salvação em massa daquela ilha. Ei, Malta nunca mais foi a mesma, porque um homem cheio do poder de Deus colocou os pés naquela cidade, ou melhor, naquela ilha. Todos foram impactados com a glória de Deus. Salvação naquele lugar, cura naquele lugar, porque um homem esteve disposto a fazer por Deus o que Deus havia feito por ele. Então ele entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Onde o Senhor me levar, eu irei. Aleluias. Curas, milagres, salvação. Quando estamos no lugar certo, o resultado é uma grande colheita. A você que está aí orando ou pensando se vai ou se não vai, eu só quero chamar a sua atenção a esta palavra: convicção. Porque se é Deus, a coisa vai acontecer. Por gentileza, se coloque de pé. Quando nós estamos na direção de Deus, Deus transforma situações adversas em momentos de glória e de honra. Quando estamos na direção de Deus, todos os reveses da vida, eles são convertidos em bênção para nós, porque é Deus quem está no comando. Grande salvação naquele lugar. Aquela ilha foi impactada com a glória e a presença de Deus. E depois de 3 meses, passa-se um navio, e agora era hora de ir embora. Mas diz a Bíblia, versículo de número 10 do capítulo 28, os quais nos distinguiram também com muitas honras, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Sabe qual é o resultado de um homem na mão de Deus? Primeiro, a honra. Esta é uma honra que ela vem do céu, porque Deus confirma o teu ministério, e as pessoas vão ver que Deus é na tua vida. Segunda coisa, nos distinguiram com as coisas que necessitávamos. Todos proveram o que eles precisavam: alimento, roupa, tudo o que eles precisavam. E olha que eram 276 pessoas. Não é como diz lá no Nordeste, não era uma feirinha qualquer, uma cesta básica. Não. Era um batalhão de 276 pessoas. E eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que Deus é o provedor da tua mesa. Deus é o provedor do teu ministério, crente. É óbvio que para nós sairmos daqui para ir evangelizar, precisa ter alguém na retaguarda. Precisa, é óbvio. Mas haverá situações lá que você vai precisar da dependência de Deus. Não é dinheiro, não é carro. Irmãos, eu passei de tudo um pouco. Eu gastava lá praticamente um sapato por mês. Sempre gostei desses sapatinhos assim brilhosos. Mas lá uma semana, um mês, estragava tudo, pastor. Porque as ruas são de pedra, não é paralelepípedo. Todo cerradozinho, todo no, sei lá, no esquadro. Não, é pedra, quebrada.
Tadinha da minha esposa, dos sapatos altos que ela gostava. Quantos que ela quebrou o saldo? Porque enfincava e garrava. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é o provedor do teu ministério. Deus é o provedor da tua mesa. A prosperidade, ela vem na vida do missionário. A prosperidade, ela vem na vida daquele que é chamado. Mas tem que aguentar o tranco, Marcelino. Tem que aguentar, tem que suportar. Mas Deus manifesta a sua glória. Deus manifesta a sua glória. Deus manifesta a sua glória. Ele é o provedor da tua casa. Ele é o provedor do teu ministério. É Ele quem vai fazer a tua mesa florescer. É Ele quem vai cuidar de você. É Ele, é o Senhor. É o Senhor. Quando nós estávamos cansados de andar a pé, ficamos 10 anos e 5 anos da nossa vida lá. Eu não desejo para outro missionário. Eu não desejo. Mas foi Deus aprovou assim, pastor. Uma vez nós fomos fazer uma visita, era às 13 horas, 12h30 para 13 horas. E Deus havia falado que ia me dar um carro. Você acredita que Deus faz isso, crente? Acredita? Glória a Jesus. Eu estava passando em frente a uma igreja, tinha um quebra-mola. Tem quando você passa com um carro, pastor, assim de lado, né, que você sente aquele balancinho assim. Irmãos, frações de segundo eu me senti dentro de um carro. Eu não passei aquele quebra-mola assim andando. Isso é coisa de crente doido, né? Mas foi coisa rápida, porque as coisas de Deus é rápida. E eu falei para minha esposa assim: Deus vai nos dar um carro, porque eu atravessei esse quebra-mola aqui de carro. Ela falou assim: o sol está muito quente. E nós acabamos de almoçar agora. Aleluia, irmãos. 10 dias depois, eu estava em Juazeiro do Norte. O telefone meu tocou uma numeração toda diferente. Era um irmão lá dos Estados Unidos. Eu fui pastor da mãe desse irmão. Uma vez esse irmão veio ao Brasil, visitou a igreja que eu pastoreava, uma congregação. Tive só um contato com esse irmão. Esse irmão voltou aos Estados Unidos, não tinha contato nenhum. 5 anos depois que eu estava lá no Ceará, Deus começou a incomodar esse homem lá nos Estados Unidos, irmãos. Você crê nisso? Nesse momento da oferta, igual você veio à frente, ele falou comigo: é o pastor Zé? Eu falei: sim, é o pastor Zé. Pastor, me dê o número da sua conta, homem, porque toda vez que eu vou ofertar, Deus me incomoda e traz o Senhor no meu coração. E Deus está mandando eu abençoar a sua vida. Eu falei: homem, faça isso logo, pelo amor de Deus. 16 mil reais, 3 dias depois entrou na minha conta. E eu fui lá e comprei um carro. Aleluia. Não fiquei devendo nada. Foi Deus quem deu, foi Deus quem deu, foi Deus quem deu. Eu quero dizer que Deus continua fazendo milagres. Se você estiver na dependência de Deus, Deus ele continua fazendo. Porque missionário tem que estar na dependência de Deus, irmãos. Tem que depender do céu. O teu ministério tem que depender do céu. Tem que depender de Deus. Tem que depender de Deus. Renda o teu coração ao Senhor. Deixa o Espírito Santo te envolver, porque Deus tem muito a fazer na sua vida, no teu ministério e através dessa igreja. Mas tem que ter dependência de Deus. Ele é o provedor da tua casa. Ele é o provedor da tua mesa. Ele é o provedor do teu ministério. Deus cuidará da tua vida e do teu ministério. Aleluia. Trabalhe debaixo da autoridade. Ei! Trabalhe debaixo da autoridade do pastor. O teu ministério vai crescer, mas é debaixo de autoridade. Você não precisa quebrar princípio para cumprir o projeto de Deus. Deus não quebra princípio, Marcelino. Deus não quebra princípios. Deus é Deus de ligações certas. Deus é Deus de ligações certas.
Aleluias. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida. Saia desse 10º encontro sabendo que Deus continua fazendo milagres. Olha, não saia daqui, você não precisa se preocupar. Se Deus é contigo, você pode ir, meu irmão. Aproveite o Mateus que está no campo missionário. Eu tenho certeza que o pastor não vai proibir, mas passe por ele. Vá visitar, passe alguns dias lá, vai evangelizar. Sabe por quê? Quem tem o Espírito de Deus chega somando e não fica brigando. Não precisa brigar, né, pastor? Tenho certeza que tem muitos gravetos para juntar e alimentar a fogueira aqui. Ore pela minha vida. Eu estou pastoreando aqui em Vila Capixaba. Deus nos presenteou ali, pastor. Depois de 10 anos no campo, uma das preocupações do missionário é: e agora? Vou voltar, o que eu vou fazer? 10 anos pastoreando, irmão. Deixamos uma igreja sede com 200 crentes, pastor, na cidade de Nova Olinda. 7 congregações. Eu já peço a sua liberação um dia, quando Deus preparar. Desejo levar Marcelino lá para conhecer a história. 7 congregações. Mas nós largamos, deixamos. Eu era pastor presidente do campo lá. Mas eu entendi que era hora de voltar. E nós viemos. Chegamos. E Deus falou assim: apenas ore, é tempo de orar. Irmãos, Deus assim cumpriu. Entregou uma igreja nas nossas mãos. Ali em Vila Capixaba. Templo construído. Bonita a igreja também. Bonita. Mas nós não precisamos quebrar princípios. Porque o Deus que chama é o Deus que cuida. O Deus que abre um ciclo é o mesmo Deus que o completa. Ore pela minha vida, pastor Oséias, pela minha esposa, pelos meus filhos, Daniel, e pela minha filha cearense, Natália, de 7 anos. Obrigado ao ministério, pastor, pela confiança. Marcelino, pelo convite. Muito obrigado.